Bem-vindo ao canal. Eu sou Roberto Takani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de planta em vaso de forma técnica, mas numa linguagem bem simples. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Hilar Santa Mônica. Ajude você também. Peço também a sua ajuda para o nosso canal. Uma ajuda, né? Clicando no joinha, no inscrever e também no sininho. E com isso vocês vão receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Hoje vamos falar da casca de ovo. É mesmo um adubo para as plantas? Posso utilizar esse material no cultivo de plantas em vaso? Essa pergunta foi encaminhada por várias pessoas, né? Continuamente eu recebo esse tipo de pergunta. Eu decidi fazer esse vídeo, tá certo? E a possibilidade de uso desse material para plantas em vaso, tá? Que é bem diferente de plantas cultivadas em canteiros ou em sítios, fazendas, tá? E outras localidades, tá certo? Eu já postei um vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir. São vídeos mais antigos que eu postei, então o som tá um pouquinho alterado, mas se você puder assistir seria bem interessante, tá certo? Olha, eu tenho visto muitas recomendações com relação à casca do ovo, né, em vaso, tá certo? E vou aqui falar para vocês, tá, essas problemáticas que ocorrem com relação à forma da casca do ovo, né, e também a sua frequência, tá certo? Não é um material que você possa ficar utilizando constantemente, tá certo? Então vamos lá, né? Primeiro, tá? Vamos conhecer um pouquinho da parte química desse elemento, tá? A casca de ovo, né? Ela na verdade é um elemento, tá? Quimicamente conhecido como carbonato de cálcio, tá certo? E esse, na verdade, carbonato de cálcio, né? Ela sim pode ofertar, tá, o cálcio para as plantas, mas não é esse o grande problema, tá certo? O grande problema é a parte do carbonato que está com o cálcio. Esse carbonato, ela na verdade, ela altera bruscamente, pode alterar bruscamente, tá, o pH do substrato, ou seja, a acidez do substrato, o índice de acidez do substrato. E o grande problema é que ela eleva o pH, né? Ela diminui drasticamente a acidez, tá, do substrato, tá certo? Então isso pode favorecer algumas situações extremamente complicadas para o crescimento, tá, das plantas em si. E o que eu tenho visto, né, simplesmente é o pessoal pegar a casca de ovo, né, tem vários vídeos sobre isso. Eles falam em colocar no liquidificador e deixar ela na forma, digamos assim, na forma de pó, tá certo? E quanto menor a partícula, maior vai ser, na verdade, essa reação química no substrato. Então, a forma em que ela se encontra, também a gente tem que falar aqui, tá certo? Essa fórmula, triturado e na forma de pó, o ideal é que você utilize esse material no campo e não no vaso, ok? Eu utilizo quando preciso, quando eu tenho uma cultura que é altamente exigente em cálcio, eu uso, tá, a casca de arroz, mas ela na forma de quireras, né? Ela na forma de picadinho, mas não na forma de pó, tá certo? Então, existe essa diferença, né? Os produtores agrícolas sabem muito bem sobre isso, né? E outro problema, né? Na verdade, esse
pó tá em reação, tá certo? Você vai ter problema. Se ela tiver junto com raiz, ela pode queimar as raízes, sim, tá certo? Então, os produtores, só para vocês terem uma ideia, quando eles fazem o uso do calcário, eles não fazem o plantio no mesmo momento, eles fazem o plantio 1, 2 até 3 meses depois, dependendo das partículas, tá, do carbonato de cálcio, né? No caso é o calcário, tá certo? Na sua produção, no seu cultivo, tá certo? Então, é um item extremamente complicado assim para falar aqui, mas eu, por exemplo, utilizo sim, posso utilizar, não é comum, mas eu posso utilizar a casca de arroz na forma de quireras, tá? Na forma de pequenos pedaços e não na forma dela já pulverizada, tá certo? Eu já vi, né, e vale aqui constatar que o pessoal utilizando esse tipo de produto, eu reconheci assim de cara problemas, por exemplo, quando você tem uma elevação muito grande, tá certo, do pH, ou seja, você está deixando o substrato mais alcalino, a gente começa a perceber deficiências nas plantas, né? As plantas começam a deixar de absorver, por exemplo, cobre, ferro, manganês e muito comum zinco, tá certo? Então, muito cuidado, você tem que ter muito cuidado para você fazer esse tipo de aplicação, principalmente os pós, tá? Então, quando você for utilizar, eu usaria, tá, nessa forma de quirera, tá certo? E numa quantidade moderada, tá certo? Dependendo do seu vaso, se for o pote 15, não use muito mais do que uma colher, tá certo, de chá cheia. Não faça o uso exagerado desse material também, que pode causar problemas aí, tá, com relação a esses tipos de deficiência induzida que eu falei para vocês, tá certo? Professor, você não usa essa fonte barata, né, que na verdade é resíduo, né, que todo mundo tem na sua casa de cálcio, tá? E as plantas não têm problema por falta de cálcio? Olha, essa pergunta é muito interessante, tá? Eu uso, na verdade, outros adubos, né? Esses mesmos adubos, né, que a gente está falando aqui no canal, tá? Você pode usar, por exemplo, os fosfatos. Eu já comentei nesse canal, eu vou deixar aqui no exinho. E esses fosfatos, normalmente, né, ela contém um cálcio, tá certo? Então, por isso que a gente acaba não falando num adubo especificamente do cálcio, a não ser algumas culturas que exigem muito cálcio, né? No caso de pimentas, tomates, né? E algumas outras culturas que a gente já comentou aqui nesse canal. Se você puder assistir a sessão de adubos, né? Já tem mais de 60 vídeos, vocês poderiam assistir, tá certo? Não digo que está totalmente completo, porque a gente está ainda postando vários itens interessantes para o pessoal, tá certo? Mas, voltando no caso da casca de arroz, né? Você pode sim utilizar, tá certo? É lógico que deixe secar bem a casca de arroz, tá certo? Tá? E depois você pode ir armazenando isso num frasco e depois pode sim utilizar, desde que utilizado, né, na forma de pedaços e não na forma de pó, tá certo? E não exagerar nas dosagens, tá certo? Viram, né, que essa pergunta é constante, tá certo? Mas eu vou tentando passar essas informações um pouquinho mais técnica para vocês, tá certo? Fazerem uso sim desses materiais, tá certo? Quanto menos lixo a gente encaminha, né, para o lixão, muito melhor, tá, para o meio ambiente e para o mundo, tá certo? Então, vocês podem sim acumular, né, secar, acumular e guardar esse material e fazer o uso disso, tá certo? Mas conforme eu falei, né, se você for fazer na forma de pó, tá certo? Use isso no campo, tá? Não na forma, não no vaso, né? Nas plantas em vaso, porque normalmente você já vai estar com as plantas, né? E na forma do pó a reação é muito mais rápida, tá?
e isso pode prejudicar, pode até matar as raízes, né, as radicelas das plantas, tá, que estejam crescendo, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, sugestão, encaminhe para a gente, tá, ok? Isso ajuda muito o nosso canal e clique, tá, no like, clique no joinha, tá, no inscrever, isso ajuda muito o trabalho da gente aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Como em todos os vídeos, eu dedico o vídeo para uma instituição filantrópica, né? E hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Essa entidade acolhe, recolhe meninas, tá, que tiveram problemas com abuso sexual, né? Meninas e crianças, né? E a gente tem ajudado essa entidade. Também, se você puder ajudá-los, também seria bem interessante. Qualquer material é muito bem-vindo, tá certo? Livros, roupas usadas, alimento não perecível, tudo o que você puder doar, tá certo? Também peço ajuda para o nosso canal, tá certo? Como de praxe, né? Eu peço que vocês cliquem no joinha, no inscrever-se, tá? E também nesse sininho preto, né? Que ajuda muito a gente aqui, tá certo? Conto com a sua colaboração. Aguardo você no próximo vídeo, tá? E muito obrigado.